Olá, gente! Meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo! Dando sequência às nossas aulas de epidemiologia. Na aula passada falamos sobre os indicadores de mortalidade e hoje falaremos sobre indicadores de morbidade. Fica aí, depois da vinheta. Bom, vamos lá. Indicadores epidemiológicos, medidas de morbidade. Bom, antes de a gente entrar nos indicadores propriamente dito, vamos pegar um exemplo aqui, bem atual, que é sobre os indicadores para o HIV no Brasil. Então, vamos olhar os dados do Boletim Epidemiológico 2021, de 2010 e 2020. Então, no Brasil, em 2010, foram identificados 11.100 casos novos de HIV. Já em 2020, esses casos já triplicaram para 32.701. Então, só para ter uma ideia que a transmissão, os casos novos, os novos casos de HIV no Brasil ainda é um problema que a gente não conseguiu controlar. Porém, felizmente, já os casos de AIDS, que é aquela condição de imunossupressão severa, onde o paciente com vírus HIV, ele vai apresentar a clínica do HIV, né, que seria a ocorrência de infecções oportunistas devido ao sistema imunológico dele estar comprometido devido ao vírus, já deu uma caída boa de 40.870 casos, foram notificados aproximadamente 30 mil casos. Então, deu uma caída boa, felizmente, e isso é o reflexo das campanhas de tratamento cada vez mais precoce, das campanhas de diagnóstico cada vez mais precoce, tratamentos antirretrovirais cada vez mais eficazes, não trazem a cura ainda, infelizmente, mas trazem o controle do vírus, evita a pessoa chegar ao estado de AIDS. E também, como a gente viu na aula passada, o coeficiente de mortalidade, por consequência, foi reduzido de 6,4 mortes por AIDS a cada 100 mil habitantes para 4,9. Quer dizer, teve uma redução importante? Teve, mas não tanto quanto a gente esperava. Que devido à redução dos casos de AIDS, devido ao tratamento cada vez mais precoce, a gente esperaria que esse coeficiente de mortalidade, essa redução fosse menor. Mas nós estamos caminhando. Bom, então vamos lá. Então, indicadores epidemiológicos, vamos dar uma revisada aqui. Eles expressam a relação entre o subconjunto de doentes, que pode ser óbito por uma determinada doença, portadores de uma condição relacionada à saúde, e o conjunto de membros da população. Então, assim, esse esqueminha aqui, ele é bem simples, mas ele é bem didático, que ele mostra pra gente como que a gente pode construir os indicadores epidemiológicos. Na realidade, existem vários, a gente pode construir infinitos indicadores, vai depender da pergunta que a gente quer responder. Então, a gente tem a população como um todo. Dentro da população, nós temos aquelas pessoas que foram infectadas, e nem sempre as pessoas infectadas vão apresentar a doença, nem sempre os doentes vão apresentar a forma grave, e nem sempre, nem todo mundo que apresenta a forma grave vai vir a óbito. Então, por exemplo, qual que é a relação de indivíduos infectados numa população? É um indicador epidemiológico. Seria o quê? O total de infectados sobre o total da população. E se eu quero saber, por exemplo, qual a relação de indivíduos doentes na população? Então, eu tenho o conjunto de doentes dividido pelo conjunto da população total. E se eu quero saber qual que é a relação de óbitos entre os doentes graves? Pego o conjunto de óbitos e divido pelo meu conjunto de doentes graves. Então, dessa forma, a gente pode construir vários indicadores de morbimortalidade. Morbi ligada à morbidade seria o agravo, o evento em si, não necessariamente relacionado à morte. Mortalidade é especificamente indicadores de mortalidade. Bom, então a gente viu na última aula indicadores de mortalidade, que é mortalidade geral, mortalidade específica e mortalidade proporcional.
E hoje nós vamos ver medidas de morbidade, incidência, densidade de incidência e prevalência. Nessa aula que eu estou gravando, a gente vai ficar só com incidência e densidade de incidência. Aí, numa segunda aula, para a aula não ficar muito extensa, a gente vai ver prevalência. Então, vamos lá. Bom, o que vem a ser incidência? Incidência seria o número de casos novos em uma determinada doença que ocorre durante um período específico em uma população sob o risco de desenvolvimento da doença. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Quem, onde e quando uma determinada população específica sob o risco de desenvolver a doença em um período específico em um local específico. Então, a incidência, gente, a gente tem que partir da não doença. A gente parte da população sadia, que no momento sadia pode apresentar a doença, está sob o risco, até chegar na doença. Então, a gente vai ter na incidência uma ideia de tempo, de acompanhamento, porque você tem que acompanhar a população sem a doença até o momento dela apresentar a doença. Então, você tem uma noção de tempo. Como ficaria isso no cálculo da incidência? Seria o número de casos novos na população em período definido, vezes 10 elevado ao número que você quiser, sobre o total de pessoas em risco de apresentarem a doença. Então, por isso a gente fala que a incidência é uma medida de risco, porque todo mundo que está ali está saudável, vamos dizer assim, está sem o evento, então, em teoria, está sob o risco de apresentar aquele evento. Bom, então um exemplozinho simples seria incidência de câncer de próstata. Então, você tem o número de casos de próstata dividido pela população masculina. Uma vez que o câncer de próstata só vai acometer a população masculina, então, a população masculina está sob o risco. Então, nem sempre é o total da minha população. Vai depender se aquela população ela está sob o risco ou não daquele evento que você está buscando. Bom, então vou pegar esse exemplo aqui. Seria a incidência de sífilis congênita. Então, sífilis está sendo um problema, porque cada vez mais crianças estão nascendo com sífilis, infectadas com sífilis, e isso reflete um problema, uma deficiência no pré-natal das mulheres. As mulheres não estão fazendo o diagnóstico de sífilis durante o pré-natal e essas crianças estão nascendo com sífilis, e isso é um problema que vem aumentando muito ultimamente. Então, esses dados desse artigo de 2020, ele mostra esse gráfico para a gente. Então, nós temos aqui a barra, que representa o número de casos de sífilis congênita. Então, aqui nós temos a escala da barra. E a linha do gráfico seria a taxa de incidência a cada 1000 nascidos vivos. Então, por exemplo, em 2007, vocês terem noção do problema, em 2007 foram identificados, se a gente pegar aqui a barra, né? A escala da barra está aqui, em torno de o quê? 50 bebês nascidos vivos foram diagnosticados com sífilis congênita. Já em 2017, 10 anos depois, de 50, pulou para aproximadamente 800 casos de sífilis congênita. Isso é um problema importante, sério, que a gente precisa de atentar para isso, né? Os sistemas de saúde, os gestores de saúde. Já com relação à taxa de incidência, seria no caso aqui, em 2007, enquanto aproximadamente em cada 1000 nascidos vivos, meio, aproximadamente, apresentaram sífilis congênita. Agora, se você pegar em 2017, em cada 1000 nascidos vivos, foram aproximadamente 7,5 bebês nasceram com sífilis congênita. Então, só para a gente ter uma ideia que o risco de apresentar sífilis em 2007, se a cada 1000 nascidos vivos, 7 apresentaram sífilis, é muito maior do que foi em 2007, que em cada 1000 nascidos vivos, somente meio apresentou sífilis, foi diagnosticado com sífilis congênita. Então, só para vocês terem uma ideia aí de como funciona a incidência. Bom, então vamos trabalhar com esse gráfico fictício, com um exemplo fictício, para a gente ter a noção
como que a coisa se desenrola. Então, por exemplo, esse estudo, ele foi desenhado para identificar sarampo em crianças que nasceram no município X de 2000 a 2008. Então, como é que foi o desenho desse estudo? Esse estudo ele iniciou em 2000. A cada criança que ia nascendo, então cada bebezinho que fosse nascendo, esse bebê era acompanhado durante a vida dele, até o momento dele apresentar sarampo. Apresentou sarampo, não era mais acompanhado. Certo? Então, por exemplo, esse bebê aqui nasceu em 2002, foi acompanhado 2003, 2004, 2006, apresentou sarampo. Já esse aqui nasceu em 2005, foi acompanhado em 2006, 2007, 2008 e não apresentou sarampo. Tá? Então, como que seria calculada a incidência nesse estudo? Seria o total de casos, porque os casos de sarampo aqui está representado em X. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos de sarampo, 10 casos de sarampo. Qual que é o total da população sob o risco? Então, a população do estudo, cada bebê que nascia era um risco de ser diagnosticado com sarampo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bebês nascidos vivos nesse período, nesse município. Então, 10 dividido por 18 vezes 100. Por quê? Porque eu quis um número mais redondinho. Então, deu 56 casos de sarampo a cada 100 nascidos vivos. O que quer dizer com isso? A cada 100 crianças nascidas entre 2000 a 2008, no município X, 56 crianças desenvolveram sarampo. Então, simples assim. Eu pego o total de casos naquele período, lembrando que eu parti sempre de bebês sem a doença, até apresentar a doença, e dividir pelo total de bebês nascidos naquele período. Simples assim? Só que não. Bom, se a gente for pensar bem, por exemplo, essa criança aqui, por exemplo, não, vamos pegar essa aqui, Mas, Cássia, olha só, essa criança só foi acompanhada 2 anos. Essa aqui foi acompanhada 4 anos, 4 anos e meio, E desenvolveu sarampo. Essa aqui só foi acompanhada 2 anos. Quem me garante que essa criança não vai apresentar sarampo daqui a 1 ano? Sim. Só que é o limite do seu estudo. A gente não pode acompanhar aquela população, quer dizer, o ideal seria isso, Mas todo estudo tem um limite. A gente não consegue acompanhar essa população até o final da vida dela. Se vai apresentar, para ter certeza absoluta, até a morte dela, se ela vai apresentar sarampo algum dia. Não tem como. Todo estudo tem uma limitação, tem as suas limitações. Então, esse estudo, ele foi delimitado, que seria acompanhado de 2000 a 2008. Então, isso é um problema. Assim, a acidência acumulada, você tem aquele período, mas nada me garante que depois do acompanhamento, esses bebês que não apresentaram, vão apresentar. Então, a gente tem incidência acumulada. Considera todos os indivíduos da população um determinado período, sobre o risco de ser atingido por determinado evento. O denominador estimado é pouco preciso, justamente por isso, porque o peso que essa criança fornece ao estudo é muito menor do que o peso dessa aqui. Essa aqui foi acompanhada durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos sem apresentar o evento. Essa aqui, com 2 anos, já apresentou, ao passo que essa aqui, com 1 ano, apresentou. Então, o peso, cada criança, dependendo do tempo que ela fica no estudo, ela aumenta ou não a probabilidade de apresentar a doença, e cada criança de um jeito. Então, a gente fala que o denominador é pouco preciso. Não se conhece o verdadeiro número de expostos aos riscos, o tempo que estiveram submetidos. Porque a gente sabe o quê? A gente sabe o total de bebês e o total de casos, mas a gente não conhece o tempo certinho. A gente conhece aqui, que a gente está vendo. Mas quando você tem só o resultado bruto, você não sabe essa questão do tempo que cada criança foi exposta, para saber se foi muito, se foi pouco, se aquele resultado ele é preciso ou não. Logo, medida de risco, a probabilidade de ocorrer o evento na população exposta é somente aproximada, mas aceitável para análise de rotina em serviço de saúde. Sim, a incidência acumulada, daí esse nome incidência acumulada, que você vai acumulando o número de casos ao longo do tempo,
ele é um indicador epidemiológico muito utilizado, só que ele não é muito preciso, porque se aquela população foi acompanhada por pouco tempo ou por muito tempo, você não tem essa informação. Você só tem o total de casos sobre o total da população estimada. Por isso, criou-se um conceito de pessoa-tempo. O que é pessoa-tempo? Quer vir aqui? Então vem. Vai ficar igualzinho com a mamãe. Quer vir? Vem? Quer vir não? Então fica aí. Bom, então o que é pessoa-tempo? Seria períodos durante o qual o indivíduo esteve exposto ao risco de adoecer. Cada tempo em cada indivíduo permanece no acompanhamento. Então, a gente criou-se o conceito de densidade de incidência, que seria o total de casos novos na população, vezes 10 elevado a n, sobre não o total de pessoas em risco, mas o total de tempo que cada indivíduo ficou exposto ao risco. Então, vamos lá, vamos voltar lá no nosso gráfico. Então, por exemplo, é o mesmo gráfico. Esse bebê aqui, ele ficou 1, 2, 3, ele ficou 4 anos acompanhado no estudo. Durante esses 4 anos, ele estava sob o risco de desenvolver sarampo, porque ele não tinha sarampo ainda. A partir do momento que ele apresentou o sarampo, ele parou de ser acompanhado. Por quê? Porque ele apresentou sarampo, sarampo confere imunidade, ele não está mais sob o risco, então ele sai do estudo. Esse bebê aqui ficou 3 anos e o estudo acabou, não apresentou a doença e assim sucessivamente. Então, qual que é a diferença de densidade de incidência? A gente soma o tempo que o indivíduo ficou no estudo. Então, por exemplo, 4 anos, esse aqui 3 anos, esse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. E aí esse aqui ficou meio, 1 e mais meio, então que foi 2 anos. Ou seja, você soma o tempo que cada indivíduo permaneceu no estudo. Então, se eu somar os tempos aqui, eu vou encontrar 72 anos. E aí você pega o total de casos, no caso nós somos 10 casos, dividido não pelo total da população, que seria 18, mas o total de pessoas-tempo, que é o total de tempo que cada indivíduo participou. Então, se eu fizer 10 dividido por 72 vezes 100, eu vou encontrar 13 casos de sarampo por 100 pessoas por ano. Como que eu vou interpretar esse resultado? A cada 100 crianças nascidas vivas, entre 2000 a 2008, no município X, 13 crianças desenvolveram sarampo por ano. Então, gente, a incidência acumulada, a densidade de incidência, ela leva em torno de 3 variáveis. O total de crianças que desenvolveram a doença, o total de casos, o total de crianças e o ano. Leva casos, população e período. Então, enquanto a incidência acumulada fala que há 100 crianças vivas em 2000 e 2008, 56 desenvolveram sarampo, a densidade de incidência fala que há 100 crianças nascidas, no município X, 3 desenvolveram sarampo por ano. Então, gente, qual que é a diferença? Então, a densidade de incidência versus a incidência acumulada. A densidade de incidência é a forma mais fácil, porque você só precisa ter o total de casos e o total de pessoas. Você tem 2 variáveis, casos e população. Já a densidade de incidência nos dá uma ideia mais acurada, porque ela envolve caso, população e tempo. Certo? Bom, Cássia, e se a doença se iniciou em um momento desconhecido? Tá, eu não sei quando que a criança pegou o sarampo, eu não sei quando que ela nasceu, não sei quando que ela pegou o sarampo. E aí? A gente não tem essa ideia de tempo, de acompanhamento, que é um dado, às vezes, que a gente não vai ter mesmo, né? Não sabe quando que a criança nasceu, quando que a criança pegou sarampo, a gente só sabe o total de crianças que tem sarampo e o total de crianças, né, da população ali. E aí, como é que faz? Aí a gente vai trabalhar com prevalência, ok? Mas na próxima aula.